Olá pessoal, chegamos ao grande dia de início do último capítulo do nosso estudo A Caminho da Luz. Vamos adentrar hoje a primeira parte, o Evangelho Futuro. Um estudo fantástico, nós tivemos mais de um ano aqui e valeu a pena. Você que está assistindo pela primeira vez, você pode me procurar no YouTube, tanto meu, na minha página, Clayton Brito, como também do Centro Espírita Vindo do Senhor. Estão todos, desde o primeiro capítulo, tudo explanado. Estão lá para quem quiser acompanhar ou começar a estudar pelo YouTube. Ok, gente? Vamos então fazer a prece inicial com a nossa irmã Marina. A gente vai acompanhar. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em Seu nome para mais uma tarde de Evangelho e de paz. Vamos pedir à espiritualidade amiga que possa fazer uma visita aos nossos lares, aos lares de todos que estão assistindo, levando a paz, a harmonia e a luz. E também vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar nesta tarde. E vamos pedir para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, enfim, Senhor, vamos pedir para todas as pessoas que necessitam de orações e pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, pessoal, então eu considero esse último capítulo, capítulo 25, que o Emmanuel está fechando, né, o livro com chave de ouro. Ele vai falar coisas interessantíssimas aqui a respeito do futuro, como o Evangelho Futuro, qual o papel nosso, por exemplo, espíritas, que estamos aqui conhecendo, compreendendo, estamos voltando ao Evangelho primitivo, sem os adereços que foram colocados. Então isso é muito importante para nós. Temos uma responsabilidade enorme para conosco e também para com as pessoas com quem convivemos, para que nós possamos ser aquelas pessoas que vão espalhar, não querendo pregar ou fazendo proselitismo, não. Através do nosso exemplo, através de nós exercendo às vezes tolerância, a calma, no mundo difícil que estamos vivendo, nesses tempos de transição, que as coisas estão afloradas mesmo, então a gente tem que estar com muita prudência, muita calma, que nós possamos ser pacificadores em quaisquer que sejam as situações, pacificar, seja no lar, seja no trabalho, seja na vida social, que nós sejamos não aqueles que vão colocar gasolina no fogo, não, aqueles que vão ser os pacificadores, para que nós possamos, dessa forma, influenciar pessoas violentas às vezes, para se tocarem e devagarzinho as coisas acontecerem. Então vai ser muito bonito que nós vamos estudar hoje, começando, e Emmanuel começa dizendo que esse aí, diz que é um modesto, um estudo modesto da história do Brasil, do mundo, através do olhar espírita, que veio trazer para nós tantas explicações, tantas coisas que ocorreram, a sequência das reencarnações que nós vamos ver aqui, que hoje nós somos aqueles de outrora e seremos os de amanhã também, dada a nossa, cada vez que evoluímos, nós voltamos acrescentando sempre mais alguma coisa, né? Então Emmanuel diz que muitas vezes, né, os países, né, o palco das civilizações foi modificado, sempre renovando, coisas aconteceram, guerras, mas ao mesmo tempo o caminho evolutivo pode ter sido retardado, sabemos disso, mas não parou. Então sempre alguém, não foi um todo que realmente que estacionou. Dentro daqueles, sempre houveram aqueles que continuaram seguindo
lutando às vezes, entregando, às vezes com a própria vida, defendendo os ideais do Cristo de uma forma bem resoluta, firme, que não se deixaram contaminar. Quantos exemplos nós damos aqui? Francisco de Assis, por exemplo, é um gritante que veio exatamente, Lutero, que veio também com motivo, com objetivo, desvirtuou, não tem problema, mas veio, e tantos outros emissários que a espiritualidade, Deus sempre mandou, Jesus sempre mandou para nós. Então, agora aqui ele fala uma coisa muito interessante, foi modificado seus cenários, mas os atores são os mesmos, nós já vivemos tudo isso. Olha, nós hoje estamos apagados, né? A memória passada, para não prejudicar a nossa evolução, mas fomos atores de todas as situações possíveis e imagináveis da evolução. Nós participamos, ora como autores, ora como vítimas, e assim sucessivamente fomos até chegarmos no ponto de, no século XX, nós reencarnarmos e começarmos a ter, a trazer a presença do Cristo, né, dentro de nós, mas não aquele Cristo que cheio, distante, não, é aquele Deus personificado dentro de cada um de nós. É isso que a gente passou a compreender devagarzinho, entendendo as nuances das reencarnações, as dificuldades ainda de ver tanta discrepância social, econômica, familiar que nós temos, naturais. Entendemos que isso aí é necessário. Por quê? Porque ainda estamos em expiação, uns em expiação, outros em provações, não interessa, mas são necessárias, que todos, independente da situação que esteja vivendo, vivenciando, ela é temporária. Uma encarnação é temporária. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos é temporária. Perante o tempo da espiritualidade, então, é temporária. Então a gente tem que aprender. Nós aprendemos, então, mesmo sendo os atores do passado, nós precisamos melhorar agora o nosso script, para que nós possamos ser melhores. E qual é o script? O script é o Evangelho, que nós vamos olhar e vivenciar para que o que estamos atuando hoje seja muito melhor lá na frente, quando voltarmos ou quando desencarnarmos e tivermos a oportunidade de ver a nossa passagem, né? O que eu já fiz, o que fez, tudo bem, sem traumas, e não é coisa para se preocupar. Por quê? Porque nós temos uma luz dentro de nós, chamada consciência, que ela abarca o nosso passado. Como que ela abarca o nosso passado? Trazendo para nós aquilo, as nossas deficiências morais que estão de alguma forma. E a consciência é um aviso para dizer assim: opa, isso aí você já fez em algum momento da sua existência, das suas existências, você já fez e não está legal isso agora. Então, quanto mais apurado nós vamos seguindo na vida, melhor apurada fica a nossa consciência, que é a nossa grande guardiã da nossa evolução, que é nada mais nada menos que a presença de Deus dentro de nós. Então, essa evolução só ocorre quando nós estamos realmente compreendendo, porque se você não compreender, você vai revoltar, você vai se sentir culpado, você vai ficar amargo e não vai realmente aproveitar essa encarnação. Nós vamos ficar totalmente presos a picuinhas, a angústias, a revolta. Por que eu sou feio? Por que eu sou gordo? Por que eu sou tanto? Por que eu faço isso? Outros não são. E vou revoltar com ciúme, com inveja, com tudo aí. Pronto. Perdendo uma oportunidade de ouro que é a reencarnação, que a doutrina vem trazer para nós. De ouro para a gente compreender as nossas falhas, mas não com culpa, com sentimento de culpa, não, para seguirmos adiante, para eliminá-las e devagarzinho. Por isso que eu falo, uma encarnação é muito pouco perante a nossa caminhada, perante a história que nós vimos aqui até agora de milhares de anos, pouco. E eu acho que nós estamos bem com tudo isso que está ocorrendo. Não é puxar sardinha para o nosso lado, não,
Mas a doutrina espírita, quem conhece e procura minimamente vivenciar o que a doutrina traz para nós, que nada mais é do que o Evangelho redivivo mesmo, vai para frente, acalma. Não é dizer que somos imunes a situações. Não somos imunes. Temos momentos duros que passamos, momentos ainda que extrapola a raiva, que extrapola a angústia, desespero, tristeza, mas são momentos. O Espírito entende que são momentos, deve entender que são momentos que vão passar também, dependendo de como nós encaramos aquele problema. Ou melhor, não gosto da palavra problema, aquele desafio. E passa. Então é isso que nos move, vivendo um dia de cada vez, sabendo que hoje é o dia mais importante das nossas vidas. O passado trouxe experiência, o futuro é incerto, não temos certeza, porque nós morremos todas as noites quando dormimos e não sentimos. A hora de dormir ninguém sabe, de repente clica e você dorme. Será que morrer é igual a dormir? É a mesma coisa, não tenha dúvida, então morremos todas as noites e de repente você acorda, só que você acorda no corpo físico e de repente você vai acordar e vai perguntar, onde eu estou? Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Se tiver uma cortina, quer saber a história da cortina? Se tiver uma cortina amanhecida, se a mão passar, se balançar, tudo bem, se não, tchau. Já era. E é assim que a gente vai ver, Preciso né? pendurar uma cortina no meu quarto. Então, são atores, como diz Emmanuel, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. É isso aí, estamos no caminho. Então, diz Emmanuel, nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital, que é a sobrevivência, né? Quando saiu, era instinto, de repente teve que começar a sobreviver, quer dizer que era mais instinto do que parte moral, o início nosso, né? No reino nominal, né? Mas houve o tempo da sua maioridade espiritual, quando foi proclamada a sabedoria dos gregos, Sócrates, todos aqueles filósofos já trazendo a essência para a gente entender, né? E foi 400 anos ou 500 anos antes de Cristo, foram enviados já exatamente para... Olha, nós nunca fomos abandonados, nunca. Às vezes nós tapamos para não enxergar, mas nunca fomos abandonados. Está aí. Por isso que a doutrina não faz proselitismo, a doutrina espírita. Não. Está aqui, vem até nós. Que aqui nós mostramos o que nós entendemos, compreendemos, que vai fazer você ter a convicção. Mas nós não vamos chegar aqui, arrastar na rua e vem para cá, que aqui é melhor. Não. Por isso que falávamos do início aqui, antes de começar a gravação, que o palavreado é difícil, precisa de vocabulário bom para a gente estudar. Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, Joana de Ângeles também, tudo são para quê? Para que a gente, que não seja só para ler, é para estudar, compreender, e essa compreensão que nos faz evoluir. É isso que é interessante, é isso que é gostoso. Então, quando você faz aqui esse encontro semanal nosso, né? Isso aqui é uma delícia, é um sarau de doutrina espírita, só que um sarau de vez de ser à noite e à tarde, né? Mas é delícia, por quê? Porque a gente tem capacidade de ouvir opiniões, de ver, compreender e seguir adiante. É assim que funciona a coisa. Então vamos lá. Nesta época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria, olha que interessante que Emmanuel fala, a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Quer dizer, é o despertamento espiritual. Jesus veio para isso, até lá. Porque antes, lógico, Moisés foi fundamental para a época e para o que o povo fazia na época. Foi fundamental. Já deu a ideia de um ser supremo, mas que era aquele Deus rigoroso que castigava.
que você tinha que pedir perdão para ele, ele era castigado mesmo. Por quê? Porque naquele tempo só a força, o domínio para conter. 1500 anos depois, 1500 anos, a gente fala que um século, acho que é muito, né? 1500 não foi nada. Demorou 1500 anos para Jesus falar, gente, não vou mudar nada, só vou acrescentar alguma coisa. Ao invés de olho por olho, dente por dente, não. Alguém te ofendeu, ofereça outra face. Por quê? Para entender que a importância do perdão, da compreensão para a evolução. Foi a grande lição de que todos somos irmãos. Cada um no nível evolutivo. Estamos aqui, como os dedos. Cada um está no nível evolutivo. Mas todos estão caminhando. Todos nós estamos caminhando. É isso que é importante. E vamos chegar uns um pouquinho mais na frente, outros atrás. Mesmo aqueles degradados, por exemplo, que vieram de capela para cá para nos ajudar a nosso desenvolvimento material, intelectual, eles também cumpriram a missão. Vieram, acertaram e voltaram. A grande maioria voltou. Aqueles que aceitaram foram embora. E nós, aqueles que serão, não são exilados, podemos dizer assim, não, serão enviados de acordo com a nossa vibração, né? Nós temos uma vibração, seremos. Os que já estão preparados, já têm esse sentimento, não que são perfeitos, mas já tem esse sentimento que precisamos, estou melhorando, estou trabalhando para isso, esses terão a oportunidade de seguir adiante, né? No mundo de regeneração. Aqueles que ainda, apesar de toda oportunidade e todas as fraquezas do mundo foram oferecidas para todos nós, toda fraqueza. Quem não teve uma oportunidade de alguma coisa não legal que nós conseguimos segurar? Todos nós em algum momento tivemos. Às vezes falhamos, mas a ficha caiu. Tem que redimir isso aí. Já fiz, não quero fazer mais. Então, esse caminho é aqueles que realmente têm chance de continuarem. Aqueles que não têm vão habitar, lógico, vão reencarnar num planeta do nível evolutivo deles. Ponto pacífico. Tudo bem. E vão chegar também à perfeição? Lógico. Em algum momento, eles vão chegar também. O pior terror daqui, esses assassinos que nós vimos na história, que nós vimos aqui, Nero, que estávamos falando há pouco dos imperadores romanos, e outros imperadores da China, na Idade Moderna, já na Idade Contemporânea, nós temos na China, Mao Tse Tung, 70 milhões por sacrificado, Stalin, outros milhões para tomar o poder, Hitler, Pol Pot no Camboja, que foi uma coisa horrorosa. Tudo isso aí faz parte. Um dia eles também vão, lógico, vão ter que reencarnar em planetas de acordo com a vibração deles e vão recomeçar. É assim que funciona. É isso que é importante a gente entender. Mas aí vem aquilo mais triste que ocorreu pelo livre-arbítrio das pessoas. Nosso livre-arbítrio. A pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. É um fato, é o que nós sabemos. Foi deturpada. Emmanuel fala aqui, né? Tão logo regressaram ao plano invisível, os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos, o assédio das trevas avassalou o coração dessas criaturas. Por quê? Porque exatamente falamos aqui, a materialidade, nós somos muito suscetíveis para as coisas fáceis, que nos dão prazer, que preenchem os nossos 5 sentidos. Muito fácil. Você está passando uma miséria, tem oportunidade não muito digna de ter dinheiro, de satisfazer essa coisa, a pessoa falha e vai se afundando cada vez mais. E as trevas, por quê? Aí vem a doutrina espírita e explica para nós por que nós aceitamos isso aí. Porque nós somos seres pensantes que emitimos e recebemos a energia de outrem, de encarnados e de desencarnados. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, quando ela ensina para ela, quando você está com pensamentos bons, tá? No intuito de coisas boas, você bloqueia a ação das trevas e abre para a ação dos espíritos benfazejos. É natural. Isso nós devemos aprender. Kardec trouxe para nós isso. Mas veio fazer no final do século XIX, mostrando como que funciona a parte espiritual nossa alma encarnada,
que também se comunica e recebe e transmite. Então, feito isso aí, houve o que houve. Esse atraso também que Deus sempre respeitou, que o Cristo sempre respeitou também. Por quê? Porque nós somos seres perfectíveis, ou seja, estamos a caminho. Às vezes, temos que passar por momentos difíceis para aprendermos, não para sermos castigados. Isso é muito importante a gente entender. Não existe castigo, não existe. Então, isso aí foi realmente, as trevas vieram. Então, decorridos 3 séculos, até 300 anos depois do Cristo, ainda a parte primitiva já estava bem. Mas depois que começou, até em 500, né? 5 séculos, veio Constantino, já mudou tudo aquilo ali, começaram-se então as mudanças, né? Então diz aqui, decorridos 3 séculos, da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Brigava-se, matava-se em nome de Jesus, em nome do Cristo, como se fosse, era abençoado. Como na Segunda Guerra, né, teve bispo que foram abençoar os carros de combate na Primeira Guerra, abençoar, tal, vai para a guerra, para matar, e não, Jesus. Como o Papa criou lá os templários para tomar a Terra Santa, tudo isso aí, abençoado, tudo, quer dizer, não tinha discernimento a pessoas, né, que não tinha ainda tanto conhecimento, mas a culpa, a responsabilidade de quem instigou é muito maior do que daquele que não tinha nada e foi achando que estava fazendo algo maravilhoso, que também foi cobrado desse aqui também, mas não na mesma intensidade daquele que mandou, daquele que tinha ideia, que fez tudo. Eles são muito mais responsabilizados do que aquele que executa aquilo que não tem, que é fechado, que foi porque, olha, eu vou que Jesus está comigo, eu estou no reino do céu. É isso aí. Então, a cruzada das crianças, coitadinhas, não sabiam de nada. Pô, criança, morrer. gente, na África, os exércitos, tem criança naquelas brigas aí de lá, de 12, 13 anos, matando. Não tem um filme que vocês assistiram? Hotel Ruanda? Vocês assistiram? É maravilhoso esse filme. É de uma revolução entre os Tutsis e os outros lá. Duas facções mesmo de religiosas diferentes. Não, uns achavam que era não é religião, não, é de clãs, né? Um clãs. Eu esqueci o nome. Então se matavam e punha crianças junto para matar também. É o que você disse, né? Então, gente, resumindo tudo isso aí, Emmanuel diz que o homem espiritual estacionou no seu surto de progresso espiritual, porque ele ficou impossibilitado, né, de acompanhar o homem físico, ou seja, a parte material desenvolveu muito e a parte espiritual estacionou. É um fato que Emmanuel traz para nós aqui. Para trás não anda, né? Não, estaciona. Então, isso aí é interessante para a gente saber. Então, realmente, o desvirtuamento começou. A tecnologia, a materialidade avançou e a parte moral e a parte espiritual foi ficando para trás. Agora nós estamos nesse caminho de equivalência espiritual e material. É esse o objetivo nosso, que a parte espiritual seja superior à material, porque a material é necessária, não é o fim, o objetivo final, é o meio de sobrevivência para você viver bem, para você estudar, para aqueles cientistas trazerem mais coisas boas daqui, pega, ser intuídos, já vem pronto de lá para criar facilidade melhor, sim, para que a parte espiritual vai se sobrepondo devagarzinho sobre a parte material. Esse é o nosso objetivo, né?
Então, aqui minha irmã naquele tempo não tinha computador, né? Ele fala assim, é por esse motivo que ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, né? Naquela época era uma coisa fantástica, né? Que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. Gente, Emmanuel, quando escreveu esse livro, em 1938, já tinha acabado a Primeira Guerra. A corrida armamentista estava terrível. Tanto que em 1939, um ano depois, a Polônia já foi invadida pelo Hitler. Então a corrida armamentista estava a todo vapor. Então ele está se preparando para isso. Então ele está dizendo aquilo da atualidade que estava ocorrendo. E ainda por isso que em nome do Evangelho se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A Itália, um ditador lá, Mussolini, fez miséria. Cristão. A Espanha, cristã. Inglaterra, cristã. França, cristã. Olha para vocês verem. Não é fácil. Nós damos um trabalho à espiritualidade que, vou falar, viu? Que trabalheira, viu? Aí Emmanuel foi pontual. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar, lamentavelmente. Não chegou. Até hoje. Até hoje ainda estamos mais na forma do que na essência. Mais na forma que na essência. Então é isso que é importante. E ele compara aqui a França, como são cristãos. Se a França tem a guilhotina, a Inglaterra tem a forca, a Alemanha tinha o machado, corta a cabeça, e a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Como cristianizaram? A pena de morte, que ainda é uma barbárie, porque sempre está matando o corpo, o espírito não. Nós sabemos disso, não adianta. E aí? Isso, Emmanuel é sarcástico aqui, isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta, ditas supercivilizadas. E as migrações, Então, milhares de pessoas saindo de seus países. mas tudo isso aí, ô filha, mas isso aí, não adianta, vai entrar e vai tudo, porque vão ter que se irmanar, não adianta, não tem muro que vai cercar isso. Morrem pelo caminho. Não tem importância, mas vamos chegar. Hoje a França, a população muçulmana da França é enorme. E Inglaterra. Inglaterra, enorme. E vão acontecendo, calma. É assim, causa e efeito. Aí ele pergunta aqui, até eu já tinha esquecido disso, gente. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia? Quem é a Abissínia atual? Eu tive que procurar, que eu esqueci. Etiópia atual. Etiópia. Que em 1905 a Itália invadiu a Abissínia lá. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Então a Etiópia, a Abissínia na época foi em 35, quer dizer, em 1905 foi a do Japão que nós vimos semana passada. A invasão da Abissínia foi realizada em outubro de 35 e teve consequências drásticas para a política europeia nos anos 30 e provocou um grande movimento da opinião pública, de repercussões que veio para o Brasil. Quem se lembra da Revolução lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que veio aqui, o pessoal veio daqui, como é que chama? Garibaldi, né? Anita Garibaldi, tem lá, veio, o Garibaldi veio lutar aqui também. Isso aí começou a acender essa coisa de libertação, né? Então o Sul, Farroupilha, queria se separar do Brasil na época, né? Anita Garibaldi foi a nossa Joana d'Arc, né? Foi. Foi. E aqui que eu falei agora há pouco, gente, na Itália, não foi, a pergunta de Emmanuel, ele é fantástico. Ele está perguntando, não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nesses 20 séculos
todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Gente, analisa para vocês verem. Mas aí, Emmanuel, ele dá uma no cravo e volta na ferradura. Ele fala assim: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Chegou, o tempo chegou. Olha, eu estou falando, gente, esse capítulo aqui é para ser mastigado, deglutido, porque ele está fechando com chave de ouro. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo para o bem de toda a humanidade. Condição sine qua non. Ou nos espiritualizamos, ou seremos degradados mesmo. Porque quem se espiritualiza, independente de religião, espiritualiza, é o sentimento de fraterno. Você tem Deus, eu e meu próximo. Somos um só. Somos a essência espiritual, nós somos a essência dele, a fagulha dele. Como você é, todos somos fagulhas dele. Por que existiu essa diferença então? Que precisa matar você, você me matar, eu te prejudicar, você me prejudicar. Por quê? Se estamos todos a caminho, é essa conscientização que a doutrina pode trazer para nós, que nós somos essência divina, que tudo aquilo que vivemos aqui, as picuinhas do dia a dia, que não são poucas, você briga com o vizinho, briga com o barulho do vizinho, briga com o cachorro do vizinho, briga com o outro lá, briga lá, cria-se inimizades, morte no trânsito horrorosas que a gente vê, coisas bobas, pessoas ainda matando o companheiro ou companheira e se suicidando porque tem sentido de posse, acha que são perfeitos, estragou totalmente a oportunidade de vida perdida por esse domínio que você quer ter sobre a pessoa. Ninguém é obrigado a amar ninguém na força. Como que eu vou querer alguém cutucando se eu não gosto? Se fosse o contrário, será que eu gostaria? É a pergunta. Não deu certo, está livre, vai viver sua vida, tudo bem. Se tiver que acertar, não deu agora, no futuro acerta-se, mas não vão estragar. Por quê? Quem morre vai com ódio, e quem mata tem esse peso, essa culpa que vai chegar mesmo. Quanto tempo vai demorar para purgar isso, voltar em situações aflitivas, que talvez não seja aqui, em outros orbes? E aí? Quer dizer, que a hora que abrir os olhos lá, vai te perguntar, valeu a pena? Então, olha, é hora de... A hora que mexer na cortina, valeu a pena? É a pergunta. Então é hora de sermos pacificadores. Não vale a pena você brigar por porcuinha. Se a pessoa quer brigar com você, tem uma opinião e quer te engolir, deixa quieto, tudo bem, concorda e tchau. E não queiramos mudar ninguém também no grito. Isso não existe também. Porque existe também espíritas fanáticos. Isso é lamentável. Nós espíritas temos que ser pautados pelo equilíbrio, sobre todos os pontos de vista. Então não queira mudar ninguém. Deixa o pessoal que vai acordar domingo, nós lá bater na porta lá, 8 horas da manhã. Larga a mão. É isso que ele tem que pensar, né? Então, o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século XX. Estou falando nesse século, século XX, de declives da sua história. Só ele, isso é fundamental, você que não é espírita, presta atenção, né? Esse pedacinho, essa frase que Emmanuel diz. Só ele, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, pode salvar as religiões que se apagam entre choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Isso é muito bonito. É bonito. Então ninguém é dono da verdade, é tudo relativo. A verdade maior é essa aqui, centelha divina. Não quero para o meu próximo aquilo que eu não quero para mim. Pronto. Isso não precisa ter uma religião formal.
precisa ter conduta moral só espiritualizada. Então, se eu não vou, se eu posso ajudar, ótimo, devo ajudar, porque nós sabemos também que é uma via de mão dupla, tudo é uma via de mão dupla. Quando você faz, você recebe, tudo aquilo que fazemos, recebemos. É uma lei cósmica, lei de causa e efeito, não escapamos dela. Então, acontece isso aí. Então, no manancial de esclarecimento da doutrina espírita, né, ele fala para mim, podemos beber na linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, é verdade, preparando-se as almas para a nova era. Que é a nova era, gente? É o que estamos vencendo agora. A era que o mundo vai sair da expiação de prova que estamos aqui e caminhando para uma frequência vibratória melhor. Então a gente pensa que aqui vai ser um outro mundo. Não, vai ser uma natureza mais sutil. Nós estamos vendo aqui, nosso corpo será mais sutil, mas não é questão de amanhã, depois, não. É questão de séculos aqui. Porque século, então isso aqui daqui a 100 anos, o mundo vai estar muito melhor. Já está em processo, não ainda estará totalmente regenerado, mas está num processo muito acelerado, onde a responsabilidade nossa será gritante. Nós já sabemos. Isso que a gente está batalhando agora, não faça os outros aquilo que não gostam de você, vai ser uma coisa natural, que já vem de dentro, que não precisa lei. Nem falar, né? Já vai ser natural. Natural, uma coisa natural. Poxa, isso aqui não me pertence. Então isso aqui, você não vai precisar fazer. Então se voltou um troco errado, você falou, opa, ganhei, você não vai fazer isso, porque aquela pessoa que voltou, coitadinha, vai ter que pagar. Se for R$10, faltar no caixa dela, ela vai ter que pagar para o patrão. E por que eu embolsei e não vou devolver? São pequenas coisas que as crianças de hoje vão começando a aprender. Pelo exemplo, as coisas vão ocorrendo, não é verdade? Então, gente, isso aqui, são chegados os tempos, isso em 1938, nós estamos em 2023. Atentem. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. As guerras que nós estamos vendo ainda, situações muito gritantes no mundo, muita gente passando fome, muita gente sendo explorada terrivelmente por ditadores terríveis, sanguinários, mas estão no estertor. Dizem alguns agora, um parênteses, alguns autores, que essas influências negativas já foram retiradas da Terra. O que sobrou são aqueles que já foram influenciados. Então um ditador, ele não está sofrendo mais persistente, mas já, dentro da psicosfera dele já está, como dizemos assim, podre. Está podre dele, já está arraigado nele a ruindade, aquilo ali, que só quando ele desencarnar que vai acabar. Então esse estertor, eu acredito que possa ser realmente assim, que essa influência negativa dos magos negros, podemos dizer assim, né? Porque temos as influências comuns que nós recebemos de nós, médio povo, que não temos, né? Não mandamos, não somos nada, praticamente somos viventes desse planeta. Influências de espíritos comuns, temos ainda essas influências negativas ainda, mas esses que controlam povos, nações, eles realmente dizem que já foram praticamente retirados da psicosfera terrestre. E o que estão aqui são aqueles que ainda pegaram isso, foram os últimos deles que estão fazendo esses absurdos na Terra. Foram Herdados, isso. Isso, exatamente. Já não estão mais por aqui. Isso. Eles herdaram então neles. Estão neles. Isso, exatamente. É isso aí. Então, é isso que é interessante a gente ver. Por isso que a gente não pode. Porque as pessoas, às vezes, nós mesmos, às vezes, eu vejo a pessoa falar, isso aqui não tem, esse país, esse mundo não tem jeito, não. Tem jeito sim. Calma que tem jeito sim. Calma, tem muita coisa ocorrendo que nós não estamos. Às vezes nós estamos num casulinho, fechadinho, e não estamos sentindo. Não, ou melhor, não estamos querendo ver
que coisas boas acontecem. Então, quando você vê com muitas coisas, você que é professora, a Marina foi professora também, sabe convivendo no trabalho, você vê que pessoas tem coisas boas que acontecem com aluno, com pessoas, com pai. Tem. Não estão ainda na mesma quantidade que deveria ser, mas já estão ocorrendo coisas boas. Isso é importante. Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui nós já estamos vendo. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, que são católicas, essas coisas, né? Estão vendo? Passarão com a vertigem de um pesadelo. Vão passar. Vai passar. Então tudo isso vai passar. Mas vai ser varinha de condão? Não. É a turminha, um processo. E Kardec lá, leiam o capítulo 18 da Gênese Espírita. Está tudo escrito lá. Que foi antes até de Emmanuel. Foi lá em 62, para essa Gênese, não sei quando que foi feito. Uma coisa assim. Já está tudo determinado. E outra coisa interessante que eu vi o Haroldo falando esses dias na TV. No livro, o último de Kardec, como é que chama? Depois que ele morreu. Obras Póstumas. Tem lá no item Minha Missão, falando tudo o que está ocorrendo, esse desacerto na época da transição. Inclusive de suicídios e até de crianças. Tudo previsto. Porque são espíritos que vêm no desespero e, infelizmente, tiram a vida. Então, tudo isso aí está ocorrendo. E realmente, o suicídio diz que ia aumentar muito os suicídios no mundo, realmente é um fato, né? Então, a gente vê que como é interessante a gente se apegar numa doutrina que não é sem fanatismo, não podemos, que prima pela razão, pelo bom senso e pela lógica. É o principal. Exatamente. Não tem como você sair disso, gente. Tudo tem lógica. Tudo tem que ter lógica. Uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos é a coisa mais interessante. Você pega uma pergunta do Livro dos Espíritos. Aí você vê aquilo assim meio estranho, você lê a resposta, mas assim, a outra, a terceira, a quarta... Vai complementando. Complemento, você acaba entendendo Tudo, exatamente. O Livro dos Espíritos é fantástico. A filosofia espírita está ali, ué. Não é? Agora aqui ele vai lá e essa caixa agora. Ele diz que a vitória da força dessa aí é uma claridade de fogo de artifício, ou seja, rápida. Perante a eternidade é rápida, vai tudo. Aquele fogo maravilhoso. De repente, é isso aí. Gente, não vai longe. Vamos analisar nossa vida? Põe nossa vida de 30 anos atrás, ou 20, os mais novos, há 20 anos atrás. Não, dá para pôr 30. Dá para pôr. Eu prefiro ficar quieta. E ver quanto nós nos modificamos. O nosso modo de pensar, de agir, né? Gente, eu tenho vergonha de olhar que eu fui, mas ao mesmo tempo compreensível e no bom sentido de ficar satisfeito do que eu estou sendo. É assim que é a vida. E tem coisas, Clayton, que não tem mais como a gente fazer. Não tem como. Tem, gente. Eu estou falando isso por mim, sabe? Mas todos nós, somos nós. Eu tenho lugares que eu tenho mais paciência para ir. Não vai. Sabe, dependendo daquele burburinho. A gente vai. Não dá mais. Os nossos gostos vão se apurando, sabe? Esse espiritismo fica fanático. Não é isso, mas é que já não dá mais. Não dá. Mas, o ambiente não dá, não serve. Então, porque às vezes são essas energias negativas, a gente não sente bem, nem que você queira, você fala assim, isso aqui não é para mim mais. Não acrescenta nada mais pra gente. Como diz aquela que tinha um personagem como que ele fala isso não me pertence mais, né? Eu não sei daquela teve em algum programa aí, não sei,
Programa de humor, né? E interessante que para corroborar com isso que está dizendo aqui, né? Clarão de fogo de artifício, parece que é uma coisa repetida. Aí você fala, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas parece que foi ontem, né? É aí que está. Então, quando a gente olha de lá para cá, fala assim, no meu futuro, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Mas se a gente olhar para trás, parece que foi ontem. Mas por isso que a gente fala que a rapidez das coisas faz. 30 anos, e aí passaram-se. E você, bem verdade, parece que foi ontem. Mas se a gente olhar para a modificação que nós mesmos tivemos, né? Eu olhar para a minha própria modificação, a gente vai ver que foi muito grande. Muito. Mas parece que foi ontem que Mas o tempo é maravilhoso. Esquisito isso, né? É por isso que a gente tem que aproveitar o dia. Tinha uma professora lá na escola que ela falava uma expressão que eu achava interessante. Ela falava assim, gente, demorou, mas passou logo, né? É isso aí. Mas é verdade. Demorou, mas passou logo. Agora, Emmanuel fala um negócio que eu acho que atrasou um pouquinho, mas foi final do século XX, começo do XXI, que eu falei há pouco. O século que passa, que é o século XX, né, efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Então, a separação do joio e do trigo, já tem autores falando que já foi feita mesmo. Já ocorreu. Aqueles que não têm chance já estão, que não vão, é caso praticamente para agora, impossível mais de ele alcançar. Então, os estertores, está dizendo aqui. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na penosa tarefa, olha, penosa tarefa de escolha, e a dor se encobrirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Pronto. Pelo amor é pela dor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar contemplando as chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das lutas pesadas de suas consciências enegrecidas. Aqui, alguns autores dizem que faz referência aí ao genocídio de judeus na Segunda Guerra. Ele fala aqui, os filhos de Jerusalém, né? Então, é uma referência ao Holocausto, em que o genocídio, né, em massa de mais de 6 milhões de judeus, e também aos conflitos naquela região. Ainda, Guerra dos 6 Dias, né? A Guerra da Independência em 56 de Israel, depois a Guerra dos 6 Dias em 67, em 69 ao 70 aparece a Guerra do Yom Kippur também, que foi uma tragédia, e essas brigas que lá ainda estão pondo bomba, morrendo. De Israel, divisão ainda. Então, gente, isso aí é muito interessante para a gente entender como é que funciona a coisa. A gente vai que a vida realmente, se nós nos atentássemos mais, um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho mais, para a vontade da gente se mudar, olhar, se todo mundo pudesse seguir Sócrates lá no Conheça-te a ti mesmo, se foi 2.500 anos atrás, praticamente, quanta coisa poderia ter sido evitada? Com certeza nós já estaríamos em regeneração há muito tempo. Mas infelizmente, né, as coisas nem sempre saem como o previsto, né? A história da evolução do planeta Terra, nosso aqui, não sei como é que é lá em Marte, sei lá, em Vênus. A gente não sabe exatamente. Então, seguindo, então, vamos ver o que o Emmanuel fala aqui, foi difícil, Serra Divisão, a tempestade de Filho de Jerusalém, Holocausto, né? Outra coisa interessante, fala aqui que sobre a superioridade europeia, que a Europa mandou no mundo. Hoje já não manda mais. Hoje precisaram se unir a fazer uma união, porque era tão difícil, né? Que hoje eles praticamente, com tudo isso aí, a Inglaterra já saiu da organização do euro, então é um fato, né? A superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando para a América o futuro de sua experiência, que é uma realidade. A América realmente, as 3 Américas realmente são o cérebro e o coração da nova era, né? Continente jovem, né? Jovem. E aí, Emmanuel, seguindo, ele vai falar sobre a hegemonia do pós-guerra, né? Então, ali, a Idade Média começou
536, né? No concílio lá foi o concílio de Constantino, né? Que mudou, tirou a reencarnação, 520, né? Coisa assim, aquele lado lá. Pior da história da Terra. Ao século XX, compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Aí vem uma observação do livro. Esse livro foi escrito em 1938, ocorrido em que fala da reunião das potências angélicas que eu falei semana passada, né? Que ocorreu, então, já foi ocorrida em 20 de julho de 69, quando o homem chegou na Lua, né? Então, ele já abriu isso aí. E Emmanuel disse que nós não podemos nos deter na expressão física dos acontecimentos que se avizinham para marcar maiores acontecimentos. Acontecimentos esses de natureza espetacular na transformação do plano em que estamos estagiando. É um fato que vai ocorrer. Isso aí para a gente entender. Olha, ele traz um texto do Evangelho que eu acho muito importante para a gente ouvir isso aqui. Ele coloca bem aí. Todavia, os operários humildes do Cristo, ousamos a sua voz no âmago da nossa alma. É lá da Sermão do Monte, gente. Bem-aventurado os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. É bonito. Isso aí para a gente ver. Isso aí dá palestra. Da palestra. No Sermão do Monte, dá para você fazer uma palestra de cada. Isso aí. Se quiser, tem muita coisa escrita. O Cláudio foi Gandhi que falou. É bonito. Se perdesse todos os livros da terra. Gandhi falou. E sobrasse o Sermão do Monte. Preenche toda a doutrina, está aqui. Tudo. Gandhi falou. É Gandhi mesmo. Gandhi mesmo. Verdade. É verdade. Então, depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o planeta regenerado no batismo do sofrimento. Então, olha a necessidade de sofrimento, infelizmente, gente. Sabe por quê? Precisa? Porque nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos no mundo de expiação e provas ainda, né? Então, o sofrimento bate. Por quê? É um reflexo das escolhas que fizemos. Aí você cai a ficha. Pô, se eu escolhi para aquele que pensa, lembrar sempre as pessoas que somos seres pensantes, que pensar, analisar, não faz mal, não faz mal nenhum, não engorda, não fica doente, não faz nada. Pensem, velho. É isso aí. Pensa, por que estou passando a situação difícil agora? É um reflexo de uma atitude que em algum momento foi tomada, ou nesta e em outras. Mas como eu sei que a vida é um ciclo, que tudo passa, ela vai passar. Como que eu posso fazer para que passe mais rápido? Não me revoltando, primeiro ponto, compreendendo aquela situação. O que eu posso modificar? Se você pode, você pega a oração da serenidade lá do Ahá, da Corte Sanote, você vai ver lá. Me dê força para modificar aquilo que eu posso modificar. E a aceitação daquilo que eu não tenho condições de modificar. Isso é fundamental para viver bem. Aí você já tira a culpa e vamos ver isso aqui, vai passar. E vamos vivendo um dia de cada vez e de repente, todos nós aqui, eu tenho quase certeza, já passamos momentos difíceis. Mas você só lembra do sofrimento, lembra, mas você não avalia aquilo que você passou, porque já passou. Causa dor mais. Não né? causa dor mais, já passou. Fala, como é que eu consegui isso? E passou. Naquele momento que você estava lá, você fala, meu Deus, não tem porta para me sair disso aqui. E passa. Agora você lembra, fala, mas não tem aqui, você falou, não tem aquele peso mais de angustiar porque eu sofri. Não. Eu venci o sofrimento, até dá para fazer uma palestra. Já que estamos falando tanto de palestra, né? Como vencer o sofrimento. É isso aí para a gente entender, né? Então aí. Bem, agora só fico tentando pescar. Então aí vem a missão do Espiritismo. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais
a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Leia a questão 798 do Livro dos Espíritos, é muito importante, eu falo sempre, para a gente ler sempre, para entender o que é o futuro das religiões, isso é muito importante. Trabalhemos por Jesus, ainda que a oficina esteja localizada no deserto das consciências. Ele é poeta, né? Escreve muito. Fantástico, né? Vou ler de novo. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Chamados e escolhidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aqui a gente pensa que eu estou te chamando você, não. Muitos são chamados, são aquele que vem, olha, acorda para a vida, vem, e poucos escolhem o caminho correto. É isso aí, interessante a gente saber. Mesmo sabendo que o caminho é ser, mas está tão bom, né? É a mesma coisa da dieta, né? Deixa para a segunda. Essa segunda, vamos deixar para a próxima. Cervejinha, não, deixa, eu vou começar. Na quaresma eu não tomo mais nada. Aí no sábado de luz você toma 40 para tirar o efeito. Sábado de luz, espero passar meia-noite. Verdade. Eu tenho. Eu também sei, viu? Eu tenho gente, amiga minha, que o pai e a mãe esperam dar meia-noite com um bifão desse tamanho. Então, caso real, ficava do relógio esperando. Acontecido. Então, revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante desse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Estamos no crepúsculo mesmo. Olha, gente, podemos dizer que o Brasil ainda é um oásis, viu? Pelo que está ocorrendo. Com tudo os dissabores, com toda a ladruagem que está por aí, com tudo que está ocorrendo, ainda estamos no oásis. Por quê? Porque tem células boas, que eu falo sempre, não só do Espiritismo, porque eu falo que o Evangelho lá é fantástico, as reuniões espíritas são fantásticas. Por quê? É luz que está espalhando, está espargindo. Quando você junta aqui, por exemplo, aqui, nós estamos vibrando energia boa, jogando energia boa para todo mundo. Isso aí ajuda. Esses que estão vamos falar assim, as ovelhas desgarradas estão mandando, que estão roubando, que estão aí no poder em todos os setores, são ovelhas desgarradas. Mas a luz vai chegar neles uma hora. Tomara que seja agora, ainda quando eles estejam vivos, para que possam se arrepender, para que possam se redimir e começar já a compensar tudo isso aí. É isso que é importante. Por isso, não podemos odiar ninguém por não concordarmos com atitudes. Não devemos. Devemos lamentar, lógico, sofrendo falta de remédio. A gente sofre junto, é compaixão que a gente tem. Por quê? Porque alguém está roubando isso aí, está tirando. Tudo bem, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar que somos imperfeitos também. Quem rouba R$1 é a mesma coisa que quem rouba 1 milhão. Ponto pacífico, você tirou de alguém. Então, o que a gente fala tudo, sempre nas vibrações do Evangelho, luz, pega lá de cima e manda luz para os poderes executivo, judiciário, legislativo, que todos sejam abençoados, que possam ser tocados, que possam fazer o melhor. Por isso que eu falo que essa coisa do Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, ajuda muito. Não poderia ter uma revolução, uma tragédia? Não teve, não vai ter, porque a gente vai, essas vibrações, somos espíritos, gente. Nós temos esse poder de encarnado, de jogar luz, não é essa desgraça não. Temos essa capacidade de desejar o bem, gostoso. É isso que a gente tem que fazer. Vamos então, anota para mim, escreve só para mim um número aí, que eu coloquei aqui, no livro não está, mas eu separei em números. Nós terminamos o 33, então a partir do ano que vem, escreve para mim, né? Vamos continuar no parágrafo 34. Não,
35, é. Nós terminamos, Não tem. terminamos o 33 ou 34? É, 34. Vamos começar no 35 semana que vem. Então tá. Isso aí Eu vou ver aonde que A tá. votação dele. Coloca aí, para frente um pouquinho, quem está seguindo o livro aí, o parágrafo começa assim: a noite não tarda. Procure aí. É aí que nós vamos começar a semana que vem. Achou aí? A semana que vem, você está falando agora, cenas do último capítulo. Cenas do último capítulo, eu vou terminar, Tá. Deus quiser. Isso aí é anotação sua. A noite não tarda. Achou aí? Não, eu anotei o que você falou para. É. Sim. Tá. Eu achei que fosse a anotação sua. Semana O último próxima. parágrafo. É a última linha. É, a última linha, está terminando. É só para não ficar, deixar um gostinho de quero mais para semana que vem. Sabe? Porque a última, Conclusão também é uma página só. a conclusão é pouquinho também. Aí nós vamos fazer um apanhado, né? Eu estou preparando um resumo do livro, assim, a grosso modo, para a gente discutir, porque vai ser rapidinho. E já está com saudade, né? Mas saudade nós vamos preencher com outro estudo. Terminando junho, termina o estudo. Termina o julho. Se Deus quiser, na primeira quinta-feira de julho, nós iniciamos a semana. 29. Qual é o próximo livro? Emmanuel. O próximo começa dia 6. 6 de julho, nós iniciaremos Emmanuel. Já Data tá. de aniversário do meu casamento. Olha, o meu dia 8. É 19. Vai ter bolo. Professor. Verdade. Olha, foi uma tarde agradabilíssima. Gostamos, muita energia boa. Nós aqui intercalamos de um para outro, muita energia boa. A espiritualidade que esteve conosco aqui também, a gente só tem a agradecer. E a gente está renovado. Isso aí nós vamos realmente, vale a pena. Então, estou me despedindo agora. A todos a boa tarde. Nós vamos juntos, mentalmente, acompanhar a prece que a Elisângela vai fazer para nós. De encerramento. Até a semana, então. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui novamente esta tarde, participando desse estudo maravilhoso, recebendo as orientações que precisamos. E vamos pedir à espiritualidade que nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que aqui aprendemos, em todos os momentos de nossa vida, que possamos ser pacificadores, sempre e em todos os lugares. Vamos pedir também à espiritualidade que possa levar luz a todas as ovelhas desgarradas, que os bons espíritos possam tocar os seus corações enquanto ainda há tempo, que a espiritualidade possa fluidificar a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários, para que possamos continuar o nosso caminho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.